Olá, pessoal! Como a gente já sabe, existem várias formas de guardar dados, cada uma com suas especificações e vantagens. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a list, ou lista. Pode parecer um pouquinho básico, mas ela tem recursos bem interessantes que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Uma lista é parecida com um array. Eu posso definir ela da seguinte forma: nós utilizamos a palavra reservada list. Eu informo o tipo de dado que essa lista vai guardar, dou um nome para ela e crio uma nova lista. Já o array, nós definimos assim: o tipo de dado, o nome, e aqui a gente já pode perceber uma diferença. No array, eu sou obrigado a informar quantas posições ele vai ter na hora que eu estou criando. Ou seja, eu preciso dizer o tamanho dele. Na lista, não. A lista é dinâmica. Ela vai se adaptando conforme a necessidade. Conforme eu for adicionando ou removendo elementos, ela vai se ajustar. Eu não tenho essa obrigatoriedade de informar o tamanho. Para adicionar elementos, nós temos algumas formas diferentes. No array, nós costumamos fazer assim: nós indicamos o nome do array, a posição na qual nós queremos armazenar algo e o valor. Na lista, o método que mais se parece com esse é o insert, onde eu informo a posição que eu quero e o valor. Nós temos também o método add, que ele vai adicionar o valor que eu passar ao final da lista. Eu posso também adicionar uma nova lista de valores dentro dessa lista já existente, com o método addRange. Então, aqui, como parâmetro, eu passo uma nova lista, e se eu quiser, como nesse caso aqui, eu já posso definir os valores que eu quero. Ou eu posso também inserir diretamente um array, como por exemplo aqui o array que nós criamos aqui em cima. Vamos ver isso funcionando? Para percorrer a lista, eu posso utilizar o for ou o foreach. No for, nós utilizamos ele desta maneira com o método count, que vai me retornar a quantidade de elementos que tem nessa lista, e nós vamos iterar sobre cada um deles. O foreach desta forma, a qual nós já conhecemos, a gente pode ver que é semelhante ao modo que nós costumamos fazer no array. O método count lá em cima ele é bem semelhante ao length. E nós podemos acessar cada item da lista pelo index, igual a gente costuma fazer no array também. Então, bora lá testar. Aqui nós temos todos os exemplos, percorrendo a lista com o for, a lista com o foreach, o array com o for e o array com o foreach. A gente pode ver que todos eles têm um resultado semelhante. Para remover um elemento, nós podemos fazer de duas formas: removendo ele pelo índice ou pelo próprio valor. No método remove@, nós informamos o índice do qual nós queremos remover. Só que temos que prestar um pouco de atenção, já que a partir desse ponto a lista vai se adaptar, ou seja, o que estava no índice 1 vai estar no índice 0. No método remove, nós passamos diretamente o valor, então ele vai procurar por aquele valor e vai remover ele. Vamos testar? Nós podemos ver que o que estava no index 3 agora não existe mais e nem o valor 4. Eles foram de fato removidos. Aqui nós temos alguns outros métodos bem interessantes. Por exemplo, aqui eu defini uma variável do valor inteiro, com o nome que eu escolhi, por exemplo, índice do 3. Eu estou utilizando o método indexOf. Ele vai me retornar qual é a posição do valor que eu informar para ele aqui. E vai ficar armazenado nessa variável que eu criei. O lista clear vai limpar toda a lista. É importante lembrar que ele não vai criar uma lista nova, então todas as referências que eu fiz àquela lista não vão se perder. E o lista reverse
vai inverter a lista, ou seja, o que estava lá no começo vai parar no final, o que estava no final vai parar no começo. Um bem interessante e bem importante também, bastante usado, é o contents. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando um if. Se a lista tiver esse valor 3, ele vai me retornar true, ou seja, tudo que estiver aqui dentro desse if vai ser executado. Uma coisa que é bem importante lembrar é que a performance do contains e do remove, elas não são muito boas, porque o código tem que percorrer a lista toda até encontrar o item que a gente está procurando. Pode não parecer importante agora, mas é um ponto a se levar em conta na utilização de outros tipos de collections depois e também no desempenho do nosso código final. Nós demos uma organizada no código para ver agora o método find. Diferente do index of que nós vimos anteriormente, onde a gente passa um item e ele diz para a gente qual é a posição desse item, o find ele vai receber como parâmetro um predicado, um predicate. Aqui, por exemplo, nós adicionamos 3 valores na lista e aqui nós fizemos o nosso método find. Aqui nós estamos utilizando um predicate anônimo, onde se o número analisado for 3, ele vai retornar o valor. Isso pode não fazer muito sentido com uma lista de valores. Então, vamos ver um exemplo com uma classe? Pronto. Nós criamos aqui uma classe personagem e com um construtor bem simples, só com um atributo de nome e o level. Construtor aqui da seguinte forma. Aqui, então, nós criamos uma lista de personagens e adicionamos alguns personagens. Para utilizar o método find, nós fazemos da seguinte forma. Nós definimos o nome da lista. Ponto find. Aqui nós temos que passar esse predicate que ele está pedindo aqui. Então, nós podemos utilizar também uma expressão lambda, que é um predicate anônimo. Nós definimos o nome da nossa variável. E agora aqui a gente pode ver que nós podemos utilizar tanto o nome quanto o level para fazer pesquisas dentro desse predicate. Ficaria dessa forma aqui. O predicate ele foge um pouco do escopo do assunto do nosso vídeo de hoje, que é sobre listas. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre como funciona, deixa aqui nos comentários. Vamos testar o código que a gente acabou de fazer? Nós podemos fazer dessa forma. Criar o personagem. Utilizar esse método que nós criamos. Ele vai atribuir este personagem ao nosso personagem encontrado. Nós podemos exibir ele. Personagem encontrado pelo nome. Aqui está o José. A gente pode ver que ele é exatamente o que tem o level 3, como nós definimos aqui na nossa expressão lambda. Ao invés de utilizar uma expressão anônima que nós vamos utilizar somente uma vez, nós podemos propriamente criar o predicate também. Como a gente faz isso? A gente utiliza a palavra reservada predicate, indica o tipo de valor que ele vai receber aqui, no nosso caso aqui um personagem, o nome dele, cria um novo predicate e a gente passa aqui a função que ele vai executar. Isso aqui é muito útil quando a gente vai ter mais lógica envolvida, que não seria tão simples a ponto de a gente conseguir colocar em uma ou duas linhas. E também quando a gente vai reutilizar essa lógica várias vezes. Aqui, por exemplo, nós queremos retornar um personagem quando ele for do level 3. Como ficaria esse método aqui, essa função? Vamos lá, então.
É importante lembrar que funções de predicate sempre têm que ser do tipo booleano, ou seja, retornar um true ou um false. Aqui nós vamos definir o parâmetro que ela vai receber. No nosso caso, ela vai receber um personagem. Aqui, então, nós desenvolvemos a lógica. E aqui a gente vai dar o return, ou seja, a gente vai retornar um true se o personagem que nós estamos analisando for de nível 3. Aqui, da mesma maneira que nós fizemos ali no exemplo anterior, nós criamos um personagem encontrado 1. Nós fazemos o método find, agora utilizando o predicate que nós acabamos de criar com a nossa função isLevel3. E nós vamos imprimir esse personagem encontrado pelo nome lá no console para ver se realmente está funcionando. Eu vou comentar este aqui de cima e vamos testar. Da mesma forma do anterior, ele me retornou o personagem José, que é o que está no level 3. E por último, nós temos o método sort, que vai ordenar a minha lista, de acordo com o parâmetro que eu passar ali. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma expressão lambda, utilizando 2 personagens, e aqui nós estamos comparando eles pelo level. É importante lembrar que o que nós estamos comparando aqui precisa possuir um e-comparable, ou seja, ele precisa ter essa interface na qual seja possível a gente fazer uma comparação. Também foge um pouco do assunto do nosso vídeo de hoje, então se você quiser saber mais, conta pra gente. Aqui nós vamos testar, nós vamos ver que a lista realmente foi ordenada de acordo com o level. No caso, o maior level está primeiro, seguido do segundo e o primeiro. Então, por hoje é isso. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os vídeos novos. Até mais!